Oi pessoal, eu sou a Ingrid Froehner, R3 de Clínica Médica e sua mentora da Faculdade de Medicina e Residência para passar tudo o que eu sei de habilidades médicas e não médicas. E o vídeo de hoje é sobre apresentação no PowerPoint. PowerPoint. Esse vídeo foi muito requisitado lá no Instagram quando eu mostrei a transformação das minhas apresentações disso para isso. Então, eu decidi por que não fazer um vídeo com muito mais dicas das coisas que eu aprendi ao longo desses anos sobre apresentação de slides. Nesse vídeo, eu vou te mostrar fazer uma apresentação onde a sua audiência vai entender muito mais o que você quer transmitir e vários recursos que melhoraram muito as minhas apresentações. O primeiro princípio que eu queria falar para vocês é que o melhor método de estudo é o estudo ativo, né? A gente fala bastante sobre isso lá no Instagram. E as apresentações que a gente tem que fazer, seja na faculdade, residência, vida profissional, são métodos passivos. Então a gente tem que extrair o máximo desse método, ou seja, passar as informações da melhor forma possível para o nosso ouvinte. E como fazer isso? Aqui vão algumas dicas. O fundo branco ou monocromático, pouco ocupado, ajuda a você passar o menor número de informações não relevantes possível. Outra coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado é com o tamanho da fonte. Se a gente está fazendo uma apresentação online, isso fica mais fácil, é o tamanho da fonte que eu consigo ver, porque o seu colega vai estar também vendo na tela do computador dele. Mas, se a gente está fazendo uma apresentação presencial, preferencialmente, fontes acima de 20, tá? Que fica mais fácil para ver quem está mais no fundo da sala. Outra dica é usar a mesma fonte durante toda a apresentação. O princípio é o mesmo. Enviar o menor número de informações não relevantes possível, para que o cérebro da sua plateia possa trabalhar apenas com as informações relevantes que você quer transmitir. Então aqui, vejam, eu já sabia desses princípios e mesmo assim eu fiz esse slide que, sinceramente, não poderia ter mais informações, né? Mas vejam, o princípio do fundo branco, da mesma tela, era uma apresentação online, então a fonte ficou um pouco mais reduzida, mas mesmo assim dá para ler com qualidade. Mas, à medida que eu fui progredindo, fui testando novos recursos, eu consegui passar para esse tipo de slide, onde eu apresento uma pequena quantidade de informação e ainda assim vou utilizar as transições, que a gente vai falar mais para frente, para ir mostrando essas informações à medida que eu vou falando, ou seja, eu vou conduzindo a minha plateia na minha apresentação. Então vejam que ao final eu tenho um slide que até tem bastante informação, mas eu vou passando isso de uma maneira muito mais segmentada. Um exemplo de fontes que eu gosto e uso são essas duas, Franklin Gothic e Trump Medieval. Essas fontes eu fiz o download no meu computador, ou seja, eu não posso passar elas para um outro computador que eu esteja apresentando. Então, quando eu vou fazer uma apresentação em outro computador, eu uso as fontes básicas que já vêm no computador. Ou seja, o Arial, que é o clássico, não tem como errar, até Times New Roman é fácil de ler, ou a Corbel, que é um pouco diferente, mais leve e mesmo assim fica bastante legível. Um outro ponto aqui é não usar fontes que sejam difíceis de ler, como eu falei, por exemplo, fontes cursivas. O seu objetivo é facilitar todo o processo de aprendizado da sua audiência. Uma outra dica é aproximar e cortar tabelas ou figuras para facilitar essa visualização e aproveitar e destacar o que é mais importante na tabela ou figura. Então, nessa tabela aqui, eu cortei ela na metade para aproximar, para que as informações ficassem mais claras para quem estava assistindo e, ainda assim, eu destaquei exatamente o que eu queria que o meu colega prestasse atenção. Inclusive, utilizei as animações para ir escalando os pontos à medida que eu for falando. Aqui a mesma coisa, o restante da tabela em um outro slide, onde fica muito mais fácil e claro de ler, não fica tão poluído com tanta informação e eu ainda destaco o que é mais importante. Aqui um outro exemplo, onde eu já destaquei algumas informações que eu queria passar nesses pequenos quadradinhos e, ao mesmo tempo, vou destacando e falando, explicando exatamente o que tem na tabela. E a parte que eu acho mais interessante é design, não decoração. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, e eu já fiz muito disso, utilizava imagens que não tinham absolutamente nada a ver, ou até tinham alguma coisa a ver, mas eram imagens que distraíam muito no meu slide, que chamavam atenção para a imagem e não para a informação que eu estava falando. Por exemplo, esse slide.
a imagem da lâmpada, que pode até ter a ver com o que eu estou falando, pode ser uma nova ideia que eu quero transmitir, ela chama muito mais a atenção do meu espectador do que o texto, do que aquilo que eu estou falando. Ele vai se distrair primeiro na imagem e depois vem para a informação, que na verdade é o que eu mais quero passar. Outro exemplo é essa imagem, que é uma imagem bonita, mas veja como ela rouba a atenção de tudo que eu tô fazendo. Só no final é que você vai ler ou você vai prestar atenção naquilo que eu tô fazendo. Muitas vezes eu já usei também figurinhas de filmes para representar, às vezes, um paciente, e depois eu percebi como isso tirava muito a atenção. Porque quando eu olhei um outro colega fazendo o mesmo, eu me distraí completamente na figura. Eu comecei a imaginar todo o filme e depois eu lembrei que ele estava passando um caso clínico. Ou seja, não ajuda quem está assistindo. Então, uma maneira que eu encontrei de acrescentar design, deixar o slide bonito, sem que distraísse a atenção de quem está assistindo, foi acrescentar cores, acrescentar degradês, onde eu poderia deixar um slide menos branco, por exemplo, né? E ainda assim, passar exatamente as informações que eu queria. Então, por exemplo, aqui, eu deixei colorido, né, as caixinhas, e isso modifica o slide, deixa um slide com mais design e sem decoração. Outro exemplo é aproveitar quando você vai passar alguma imagem relevante para sua apresentação e destacar o fundo. Então, por exemplo, aqui eu escolhi a melhor imagem que eu encontrei de anatomia do pulmão que pudesse representar exatamente aquilo que eu queria passar. E destaquei com um fundo, novamente, monocromático. E aqui eu fiz um efeito de transição que eu também vou passar para vocês, onde eu foquei na parte que eu estava explicando e aí eu passo as informações de uma maneira sucinta e elencada. Então, à medida que eu vou falando, eu vou deixando o meu raciocínio no próprio slide. E aí, ao final da minha apresentação, eu tenho a imagem que eu estou explicando e a explicação de uma forma bem leve. Uma outra funcionalidade do PowerPoint, no caso, é a possibilidade de você destacar com desenho. Então aqui eu utilizei essa imagem, né? E como que eu fiz isso? Aqui a gente vem em desenhar. Aqui eu tenho várias opções, caneta, lápis, grifa-texto, né? Onde eu posso destacar exatamente o que eu quero transmitir e fica um slide bem original e extremamente didático. Ou seja, mais uma funcionalidade do PowerPoint que facilita a sua apresentação, deixa o seu slide bonito e educativo. Aqui um outro exemplo. Novamente, princípio do fundo monocromático e poucas informações. Eu utilizei aqui também o recurso de desenhar justamente para destacar aquilo que eu queria nessa tomografia. E aí, à medida que eu vou explicando, eu vou trazendo as informações, novamente aos poucos, pouco poluído, e o meu colega, a minha audiência, vai me acompanhando no raciocínio ao longo do slide. Fica um slide agradável aos olhos, sem tanta informação e fácil de compreender. Outra coisa que ajuda bastante nesse design, nessa beleza dos slides, sem roubar a atenção, sem distrair, são os efeitos. E dentro dos efeitos a gente tem dois tipos, as animações e as transições. As animações é quando você vai escolher o momento de apresentar a informação ou chamar a atenção. Como eu falei, aqui nesse slide eu poderia entregar tudo de uma vez, mas seria muita informação. Mas ao mesmo tempo eu não gostaria de dividir porque são todos partes do método aqui. Então o que eu fiz? Eu utilizei o recurso de animação. Como que é feito isso? Por exemplo, aqui eu tenho essa caixa de texto e eu venho em animação e aí eu utilizo a função aparecer. Claro, poderia até usar outras, mas eu acho que aparecer é a mais sutil, é a que traz menos informação desnecessária para o meu espectador. Se, por exemplo, eu usasse essa daqui volante, veja como isso não é necessário, todo esse movimento não é necessário para mostrar a informação que eu quero. Então eu uso a que traz a menor quantidade de informação inútil possível e apenas elenca a sequência das minhas caixas de texto. Então aqui e aí eu volto, seleciono a outra parte que eu quero que apresente logo em seguida, 2, faço o mesmo para todas as caixinhas de texto. E eu posso também, se eu clicar aqui em painel de animação, trocar a ordem delas. Então, eu quero que, por exemplo, a caixinha 3 apresente junto com a 4. Então, eu vou na 4 e clico em iniciar com o anterior, e aí que vocês veem que muda, né? Fica 1, 2 e essas duas caixas apresentadas ao mesmo tempo. Você pode mudar a ordem, você pode agrupá-las, enfim, o que você achar que fica mais didático. Um outro tipo de animação é esse aqui que eu fiz no estilo máquina de escrever. Vejam. Eu fiz esse tipo de animação num título onde eu não tenho tanta informação relevante para o meu ouvinte. Então, eu posso até brincar mais com as animações. Como que eu fiz isso? Aqui é o mesmo princípio da animação. Eu estou aqui na animação,
todo esse texto está selecionado para aparecer, mas se eu venho aqui no painel de animação, eu posso escolher as opções do efeito, e aí, aqui já está selecionado por letra, né? No padrão estaria selecionado tudo de uma vez, mas eu posso selecionar por letra e modificar aqui o intervalo. Aí eu tenho esse efeito de máquina de escrever que vocês viram. Um outro efeito são as transições. Como eu falei, a minha preferida é o Morph ou Transformar, tá? É o princípio que eu usei para fazer esse início de apresentação e muitos outros. E, inclusive, né, a minha apresentação ela ia se elencando. Vejam, a figura que tem a ver com o que eu quero passar, mas é bastante distrativa, eu coloquei apenas no início da minha apresentação, onde eu até elenquei o contexto todo que eu ia falar. Mas, quando eu iniciei de fato as informações que eu queria transmitir, essa figura sai, ela não contribui, ela é só uma figura bonita que eu utilizei no início da minha apresentação. Mas eu utilizei o Transformar, o Morph, durante toda a minha apresentação, porque eu acho que ficou bastante leve e agradável aos olhos. Então, novamente, essa figura, ela entrou no efeito Morph, e aí eu parto dos mesmos princípios, eu vou explicando e destacando aquilo que eu quero que o meu espectador veja, e fica um slide bem bonito e simples de entender. Bom, mas como que eu fiz isso? Aqui no Transformar, ele é um efeito de transição, tá? Então eu clico em transição e eu vou adicionar o Transformar, poderia adicionar outros, mas o Transformar eu acho que é um efeito, novamente, bastante suave e gostoso de assistir. Eu utilizei o Transformar em todos esses slides. Para fazer isso, eu recomendo que você primeiro monte os slides como você quer, tá? E depois acrescente esses efeitos. No Transformar, você tem que deixar aqui a aproximação no mínimo, tá? E aí que vocês vão ver que no meu slide inicial, esse é o meu slide inicial, e o que eu quero é que ele se transforme nesse. Então, as informações que estão para fora desse slide vão entrar no próximo. E a imagem que ocupava todo o slide vai sair e vai ficar mais no canto. Então, essa é a transformação. Aqui, novamente, essa mesma imagem, ela parte aqui para cima, então ela faz essa transformação para cima. E aqui eu já coloco a imagem que eu quero acrescentar, que eu quero que entre no slide, tá? E aí fica esse efeito que vocês viram. Mas, novamente, eu aconselho a você primeiro montar os seus slides, tá? Da maneira que você quer, e depois ir copiando e colando as imagens ou os textos que você quer que entrem, que se transformem no seu slide. Bom, mas além do transformar, existem outras opções. Por exemplo, aqui, em que eu estava explicando que esse artigo foi, vamos dizer assim, a tecnologia foi ultrapassada por esse. Então, eu utilizei esse efeito. Vejam que eu não transmito tanta informação quando eu uso mais informação nas transições. Mas, por exemplo, poderia ser outra transformação, né? Aqui essa é a estilofratura, poderia ser cortinas, por exemplo, mas que talvez ficasse um pouco lento demais, né? Vejam, a cortina já acho que distrai bastante, então tentem usar essas transições com cuidado. A que eu mais gosto, sem dúvida, é o Transformar, ou Morph. E a última dica, mas não menos importante, é colocar as referências. É muito importante você referenciar todo o trabalho de outras pessoas. Então aqui mesmo nessa apresentação, claro que os artigos estão propriamente referenciados, mas se vocês notarem, eu deixei referenciado essa imagem, que é do Dr. Eli Moore, ou essa daqui, que é do cartoon The Awkward Yeti, ou até mesmo essa imagem que eu utilizei do Google, por exemplo. Quando eu não quero colocar todo o link, porque vai atrapalhar todo o design do meu slide, eu posso referenciar dessa forma. Aqui no canto inferior esquerdo eu coloquei imagem 1, e aí no final da minha apresentação eu coloco exatamente onde que eu busquei a imagem 1, mas de uma forma bastante delicada. Pessoal, claro que eu não coloco todos esses efeitos e animações em todas as apresentações que eu faço, mas se eu tenho mais tempo, eu coloco sim, porque eu acho que fica uma apresentação suave e ao mesmo tempo agradável aos olhos. Mas de qualquer forma, eu sempre mantenho esses princípios. Fundo branco ou monocromático e pouco ocupado, me atento ao tamanho da fonte, uso a mesma fonte durante toda a apresentação, aproximo e corto tabelas, tento destacar aquilo que é mais importante, vou conduzindo o meu espectador à medida que eu vou apresentando as informações, sempre que eu posso tento fazer um slide mais bonito, mesmo com design, e sem esquecer das referências. Bom pessoal, eu mostrei várias dicas aqui, e algumas animações são mais específicas do PowerPoint, mas os princípios se mantêm para qualquer apresentação de slides que você for fazer, mesmo utilizando PowerPoint ou não. Eu recomendo o PowerPoint porque para mim ele é a melhor ferramenta do mercado para fazer apresentação de slides. Ele tem vários recursos que foram atualizando ao longo dos anos e inclusive dá até para filmar fazendo uma apresentação do PowerPoint. Então eu realmente acho uma ferramenta excelente, mas os princípios se mantêm.
E aí, gostou desse vídeo? Vai mudar suas apresentações daqui pra frente? Eu tenho certeza que sim. Então deixa um like nesse vídeo e manda qualquer dúvida nos comentários que a gente vai conversando por lá. Deixa também as suas dicas, aquilo que você mudou nas suas apresentações, o que você acha que é interessante, e a gente vai trocando experiências por lá também. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!